Saudação de paz, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Do lado de cá está tudo bem, está tudo indo conforme o Senhor tem preparado para nós. Graças a Deus. Falo com você diretamente aqui da nossa igreja, da nossa sede aqui em Itatiaia. Nós servimos ao Senhor aqui na Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo em Itatiaia. Servimos ao Senhor nesta obra com muita alegria, com muito zelo na obra de Deus. Eu quero aqui um texto que tem chamado muita atenção de nós. É um conselho para que nós não viéssemos a cometer da mesma forma que aconteceu. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Números capítulo 12. Fica aí um pouquinho, vai demorar muito, vai ser rápido, amém? Mas vai ser de muita valia para a sua vida, amém? Texto do capítulo 12 diz: E falaram a Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomaram por quanto tinham tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés, e não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Aí o verso de número 3 diz: E era o varão Moisés muito mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O texto diz que Moisés ele foi enviado por Deus para ser um libertador do povo que estava na terra de Gósen, no Egito. Deus ele levanta Arão para poder ajudar Moisés. Arão é irmão de Moisés, e juntamente com Miriam, o texto diz que Miriam e Arão eram ajudadores de Moisés. O texto diz que passando um tempo, depois que eles viram milagre de Deus acontecer, o maná caindo toda manhã, o povo recolhendo e se alimentando, eles viram ali codornas cair do céu e alimentar aquele povo. Eles viram tantos milagres e sinais que eles passaram a acostumar com o milagre. Eles passaram a acostumar com os sinais que Deus havia feito naquele momento. E é um perigo quando você acostuma, você passa a agir de uma forma, natural. E quando Deus ele age na nossa vida de uma forma sobrenatural. O texto diz que então, depois da passagem do mar, depois que eles estão já um tempo ali no deserto, o texto diz que Miriam tem uma ideia louca, juntamente com Arão, a ideia de se levantar contra o pastor Moisés, se levantar contra o chamado de Moisés. E o capítulo 12, verso de número 2 diz que Deus ouviu essa conversa. E a conversa que Deus ouve era a Miriam e Arão dizendo que Deus só fala com Moisés, Deus só usa Moisés. Aí o texto diz que na frente Deus ele aparece na tenda da congregação, pede para chamar Miriam e Arão. E o texto diz que Deus ele passa no capítulo de número 12, verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles foram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós houver profeta, o Senhor em visão lhe farei conhecer, ou em sonho farei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha quem está dando testemunho de Moisés, é o próprio Deus. Aí o texto diz: boca a boca eu falo com ele, e de visão, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. 12:9, grave isso aí. O texto diz assim: assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e se foi. Deus disse para Miriam e para Arão: olha, eu não falo com Moisés como profeta, falo boca a boca, face a face, ou por visão. Aí o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Miriam e contra Arão. Aí Deus ele se ausenta deles um pouco. O verso de número 10: a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. O verso 11: Arão corre até Moisés. E quando Arão corre até Moisés, o texto diz que ele
implora para Moisés, ele pede para Moisés perdão por ter falado mal de Moisés. Ele não queria ficar leproso como Miriam, e ele diz que eles agiram loucamente. Cuidado, meu irmão, para você não agir loucamente. Cuidado para você não falar coisas que desagradam a Deus. Cuidado para você não se levantar contra um profeta, contra um homem, contra uma mulher de Deus, contra a sua liderança. Isso é muito prejudicial para nós. O texto diz, irmãos, que Arão foi correndo implorar e pedir para Moisés, para a ira do Senhor se afastar dele. Eu entendo aqui que não foi Deus que deixou Miriam leprosa, mas ele se ausentou de Miriam. Quando ele se ausenta de Miriam, o adversário ele toca, ele faz o que ele quer. Não foi Deus aqui no texto que lançou a lepra contra Miriam, no meu ver. Mas eu entendo que quando Deus ele tira a sua proteção, quando Deus ele tira a sua mão de nós, o adversário vem com força, com ímpeto, para tentar de todas as formas nos paralisar. Quando você age loucamente contra alguém ou contra a palavra de Deus, Deus ele tira a sua presença e se volta contra a pessoa. O texto diz aqui que no verso de número 12, Moisés agora ele vai clamar a Deus, pedindo para que Deus viesse curar, ter misericórdia da sua irmã Miriam. Aí Deus ele pede para ela se ausentar 7 dias de todo o arraial ali, mas ela ficou leprosa. As suas mãos, o seu corpo ficou branco como a neve, leproso, não sentia mais nada, possivelmente iria levar à morte, mas Moisés intercedeu. Nós vemos aqui um cenário que não era para acontecer. Se ele tivesse se preocupado em cuidar do povo, se ele tivesse se preocupando aqui em poder ajudar a sua liderança, eles não estariam falando mal, eles não estariam se virando contra a sua liderança. Mas o texto diz que Moisés ele intercedeu, mesmo sabendo que a sua irmã falou mal dele. Se tinha alguém que era para estar junto de Moisés, era Miriam e era Arão, mas foi totalmente ao contrário. Que nós possamos aprender com essa lição é não agir loucamente. Tem gente que age louco, tem gente que vive numa loucura, numa ficção. Você tira por Saul, você tira pelos outros personagens da Bíblia que agiram loucamente, assim como Sansão, como Saul, como Davi. Em alguns momentos da sua vida ele agiu louco, mas ele se volta para Deus novamente. Então que nós possamos ter a plena convicção de não se acostumar com certos ambientes espirituais. Nós temos que cada culto é um culto, cada dia é um dia para nós adorarmos ao Senhor. Não fique aí falando de profeta, falando de pastor, falando de liderança. Afinal de contas, a liderança ela foi constituída por Deus. Pastor não escolhe ovelha, mas ovelha escolhe pastor. Há uma igreja para cada um tipo de pessoa. Então, se não está bem em uma igreja, se não está de uma forma se agradando da forma que você está na igreja, querido, amém, mas seja grato pelo pouco que o homem de Deus fez pela sua vida. A Bíblia diz que os pastores intercedem por nós. Quando você está dormindo, tem um pastor, tem uma liderança, tem uma oração orando pela sua vida. E tem gente perdendo bênção porque acaba falando demais, acaba falando contra um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então não siga o exemplo da irmã Miriam, né? A mesma Miriam que tocou o pandeiro e só o Senhor de Deus é a mesma Miriam que está com a língua maior do que a roupa, não é? Que nós não possamos ser dessa forma, que nós possamos façais para a glória de Deus. Como está em Colossenses 3, diz: tudo foi criado para o louvor e para a adoração de Deus. Nós não fomos criados para poder adorar o inimigo, nós fomos criados para adorar a Deus. Quando você empresta a sua boca para o Satanás, sim, você está fazendo o que o diabo gosta. Mas Paulo escrevendo aos Efésios 4, 27 ou 24, se não me engano, ele diz: não deis lugar ao diabo. Crente, não deis lugar ao diabo, não haja loucamente. Que Deus te abençoe. Falo com muito amor para os irmãos aqui. Você possa permanecer firme na presença do Deus Todo-Poderoso, guardar essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai te recompensar. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia,
e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz, um abraço. Se você for de algum Brasil para Cristo, se você se vir ao Senhor em outra denominação, digite aqui qual é a sua denominação, o nome da sua igreja, se você serve ao Senhor, amém? Ficar feliz em saber. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o link, o joinha, amém? E que possa ter acrescentado muito valor na sua vida essa pequena reflexão para nós. Não haja loucamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.